E o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro concedeu liberdade ao MC Pose do Rodo. Ele estava preso há 4 dias e agora um desembargador concedeu uma ordem de soltura que foi cumprida pelo juiz do Rio de Janeiro e o MC foi colocado em liberdade. Isso nos traz uma discussão muito interessante a respeito da prisão preventiva. Claro, a gente viu essa coisa da prisão desse MC sendo tratada como se fosse uma questão com conotação política, e alguns falaram de uma coisa racial, outros falaram de uma questão periférica, né? Alguns quiseram comparar, né? Eu vi alguma coisa, inclusive, com a prisão, por exemplo, do ex-deputado Roberto Jefferson, que não teria sido algemado, teria vestido roupa e tal, e o MC teria sido arrastado de dentro de casa, algemado, enfim. Coisas que realmente admitem discussão. Isso é possível sim ser discutido, até porque as pessoas que realizam essas conduções são pessoas diferentes. Então você não pode comparar ações que foram praticadas por pessoas diferentes. Pessoas diferentes agem de forma diferente. Mas o que eu quero falar com você é sobre a prisão preventiva. E a gente vê a prisão preventiva no nosso país sendo aplicada de uma forma bastante significativa, na maioria das vezes por ser necessária, mas nós vemos também algumas hipóteses em que as prisões preventivas causam injustiças muito profundas. E eu te digo isso de uma forma muito tranquila e entristecido, porque eu já prendi pessoas que eram inocentes, eu já pedi a prisão de pessoas que eram inocentes, mas é claro, eu não sabia que aquela pessoa era inocente, porque toda a investigação criminal, todo o processo criminal, ele é possível de conter erros. Então, o processo criminal, e veja só, num lugar igual ao nosso país, igual ao nosso Brasil, um lugar que nós sempre falamos que vagabundo tem muito direito, bandido tem muito direito, ainda assim pessoas inocentes são presas, né? Mesmo havendo tantos direitos assegurados, tanto na Constituição, quanto nos tratados e convenções internacionais, quanto no Código Penal, no Código de Processo Penal. Então, realmente, tem muitas garantias às pessoas de uma forma geral. Só que ainda assim são cometidas injustiças. São cometidas injustiças porque o processo é conduzido por pessoas e pessoas são falhas, né? Independente se de esquerda, se de direita, se petista, se lulista, se bolsonarista, não interessa. As pessoas são falhas, né? E é claro, essa coisa de usar um adjetivo, ainda mais um adjetivo de ideologia política, no sentido de colocar uma carapuça de que essa pessoa é imune a falhas, essa pessoa não falha, isso é a maior ladainha, né? Todas as pessoas estão sujeitas a falha. Por isso que a gente não pode ter um ídolo, né? Por isso que nós não podemos ver, principalmente se tratando do cenário político, essas pessoas como nossos ídolos, porque essas pessoas também falham. Essas pessoas também falham. E aí o que acontece? Essa notícia agora vai ser o caos de discussão. Porque, pô, o cara foi preso, a Justiça decretou, a partir de uma representação da autoridade policial, do Ministério Público, a Justiça decretou a prisão e fundamentou a prisão. E aí agora o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro concede a liberdade a esta pessoa. Isso é normal, é muito normal, é plenamente normal. É plenamente normal, inclusive, que após uma concessão de soltura, então a justiça de primeiro grau, o juízo singular que decretou a prisão. Aí a pessoa recorreu para o tribunal, meteu um habeas corpus, o habeas corpus foi concedido, opa, a pessoa foi solta. É possível que o Ministério Público recorra para o STJ, por exemplo, e aquela decisão seja cassada e seja retornada ao cárcere a pessoa que foi colocada em liberdade, porque no nosso país nós temos várias instâncias. Então você tem aqui primeiro o juiz que julga sozinho, depois você tem um tribunal. E contra as decisões do tribunal, você tem o Superior Tribunal de Justiça. E contra as decisões do Superior Tribunal de Justiça, ainda tem o STF. Então, é claro, as decisões do nosso país, elas podem ser modificadas em várias etapas, em vários momentos. E são várias pessoas, pessoas diferentes que vão julgar essas mesmas circunstâncias. Veja só, a autoridade policial, o Ministério Público, pediu a prisão do MC Pose do Rodo para o juiz, lá no estado do Rio de Janeiro, né, para a vara criminal do Rio de Janeiro. Pediu a prisão, olha, ele apresentou os argumentos, eu preciso que o MC seja preso por isso, por isso, por isso, porque ele integra a facção criminosa, porque ele está fazendo apologia ao crime e tal, e ele em liberdade representa um perigo à investigação e ao processo. Aí o juiz recebeu e decretou a prisão dele. Só, o Pose do Rodo tem que ser preso sim, decreta a prisão preventiva do MC Pose do Rodo. O que acontece? A defesa protocolou um pedido de habeas corpus lá perante o Tribunal de Justiça e o desembargador que recebeu aquilo entendeu, não, aqui não tem a necessidade. O juiz ali, por mais que ele tenha fundamentado, a medida foi um pouco excessiva. Porque, veja, o habeas corpus ele reconhece uma ilegalidade. Como é que o Código de Processo e a Constituição diz, ó, você vai conceder habeas corpus quando houver uma ilegalidade.
a restrição da pessoa estiver ocorrendo por uma ilegalidade. Ah, claro, o desembargador não vai dizer que a ilegalidade foi dolosa. Não, o juiz decretou de maldade. Não, o juiz entendeu no caso concreto de uma forma equivocada. Não deveria ter entendido daquela forma, portanto eu vou conceder a liberdade. Aí o desembargador, não, vamos soltar o cara porque o cara não precisa estar preso, né? Outras medidas aqui serão suficientes. E a gente pode até ver que o desembargador, ele estabelece algumas medidas para ser suficiente. O que é que o desembargador diz? O cara vai ter que comparecer mensalmente em juízo, né, até o dia 10 de cada mês, ele não pode sair da comarca, ele não pode sair do Rio de Janeiro, ele tem que permanecer à disposição da justiça, não pode mudar de endereço, não pode se comunicar com outros investigados e entregar o passaporte. Basicamente é isso. Então o desembargador falou, você vai receber liberdade, mas tem algumas medidas cautelares, né? Então você não vai estar com a sua liberdade total, você ainda vai estar com a liberdade restringida. E aí é possível que o Ministério Público entenda, não, o desembargador aí errou, o desembargador não deveria ter concedido esse habeas corpus. E aí o Ministério Público recorra para quem? Para o colegiado, né? Porque no caso, ao que parece, foi uma decisão monocrática. Então o desembargador pode recorrer ao colegiado, o Ministério Público pode recorrer ao colegiado, você pedir que aquela decisão do desembargador seja mais pessoas, né? Vários desembargadores vão se manifestar sobre o caso e depois ele pode levar para o Superior Tribunal de Justiça. De qualquer forma, a gente vê que no Brasil a prisão preventiva ela funciona, e alguns colegas, assim, eu já ouvi alguns colegas até falando de uma função pedagógica da prisão preventiva. Por quê? Existe uma dificuldade tão grande em se condenar, porque são tantos direitos que são assegurados às pessoas, isso é verdade, né? Mas veja só, eu não quero deixar de ressaltar que mesmo tendo tantos direitos, pessoas inocentes ainda são presas nesse país. Pessoas, eu digo porque já aconteceu comigo, já aconteceu de ser abordado por uma pessoa que eu tinha aprendido, ela falou, pô, aquela vez eu era inocente, consegui provar a minha inocência. E aí a gente ia atrás para descobrir se aquela pessoa tinha falado a verdade realmente. Então pessoas inocentes são presas. Então apesar de todas essas garantias, e apesar de pessoas inocentes serem presas, é claro, tem muitos direitos, são muitos direitos assegurados às pessoas de uma forma geral. E isso faz com que haja uma dificuldade muito grande em condenar. Até porque a condenação exige uma certeza diferente de uma prisão preventiva. Então veja só, a pessoa pode ser presa definitivamente se ela vai cumprir uma pena. Então ela foi condenada, transitou em julgado, não tem mais para onde chorar, não tem mais para onde correr. Ela vai ter que cumprir a pena. Aí ela vai ser presa. Essa prisão, pena, ela exige uma certeza. Então o juiz tem que ter a certeza absoluta. O juiz tem que se convencer completamente de que aquela pessoa praticou o crime. Certeza absoluta. Na prisão preventiva, não. O juiz não precisa ter certeza. O juiz basta o quê? Reconhecer que aconteceu o crime, existem indícios, né? Então, alguns elementos indicam que aquela pessoa praticou o crime e a liberdade daquela pessoa representa um risco ao processo. Diga-se que, para se decretar uma prisão preventiva, é mais importante que se demonstre que a liberdade da pessoa apresenta um risco ao processo do que se demonstre a autoria, ou seja, se demonstre que ele cometeu o crime. Veja só um caso, por exemplo, um casal. Um casal é suspeito de praticar um crime de homicídio. A polícia tem quase certeza que quem praticou foi o homem. E aí supõe que a mulher poderia ter participado junto. Só que a mulher está fazendo um estardalhaço. Ela está fazendo um estardalhaço. Porque ela não aceita que o marido dela esteja sendo investigado e ela também. Então, ela fazendo esse estardalhaço, ela acaba colocando em risco, a depender do caso concreto, o próprio processo, a própria investigação, intimidando testemunhas e tal. Então, às vezes, ela nem cometeu de fato, né? Mas existem indícios, mas o que mais se verifica é que ela está fazendo bagunça, ela está prejudicando o andamento processual, ela está obstruindo o andamento da investigação e, portanto, ela pode ter um decreto prisional contra ela, o que faria com que ela fosse presa preventivamente. Então, a prisão preventiva ela é mais fácil de ser aplicada, quando deveria ser uma coisa com muito cuidado, porque você pode estar prendendo uma pessoa que é inocente, mas a prisão preventiva é muito mais fácil de ser aplicada e a prisão pena é muito mais difícil. Por isso, muita gente fica preso preventivamente e depois é absolvido. E é claro, se for o caso, se for absolvido, a pessoa pode sim buscar perante o Poder Judiciário uma indenização. Aí o Poder Judiciário precisaria reconhecer que o Estado errou com aquela pessoa e, portanto, ela é merecedora de uma indenização. Mas o que você acha dessa coisa toda? Você acha da liberdade do MC? Você acha do crime? Eu já falei sobre o crime, né? Pelo menos aquilo que a gente viu através das notícias. Seria uma apologia a fato criminoso, participação em organização criminosa. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário. O que você pensa a respeito disso aí? Se inscreva no canal e até um próximo vídeo. Valeu, forte abraço e até mais.